Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias. Pode mostrar a foto aqui, por favor, do Barreto do Mercado, vereador Barreto do Mercado, que ele está defendendo a introdução de 2 cargos no quadro de pessoal da Câmara, com o objetivo de assessorar 13 vereadores de Avaré. Na avaliação do petista, o trabalho dos parlamentares fica prejudicado sem os auxiliares. A nova legislatura já iniciou seus trabalhos sem assessores. Até o ano passado, cada parlamentar indicava seu auxiliar. No entanto, os cargos comissionados foram extintos por meio de um projeto de lei aprovado em novembro. A decisão foi baseada numa antiga recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, que havia alertado sobre o excesso de comissionados no Legislativo, ou seja, tinha mais comissionados do que cargos efetivos. A proposta de Barreto, no entanto, deve enfrentar a resistência da atual mesa diretora. Em janeiro, o presidente Toninho da Lorça divulgou o corte de diversos gastos, entre eles até mesmo o próprio cafezinho. A proposta de Barreto é disponibilizar um servidor para prestar atendimento aos munícipes, como agendamento de audiências com o parlamentar e prestação de informações, entre outras atribuições. Já o outro cargo ficaria responsável para auxiliar todos os vereadores na uma parte mais burocrática, né, que seria a confecção de indicações, requerimentos e ofícios, entre outros documentos que fazem parte do cotidiano do Legislativo. Barreto não vê problema se a nomeação for feita pela mesa diretora, desde que os auxiliares não tenham vínculo com partidos políticos. Outra opção ventilada pelo petista é a prefeitura ceder servidores ao legislativo. Uma terceira via, também defendida pelo parlamentar, é a adoção de estagiários do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que desempenham aí as funções ligadas nos trabalhos aí na Casa de Leis, né, que desempenhariam esse trabalho aí na Câmara Municipal de Avaré. Realmente, para os vereadores que já estavam acostumados a terem um assessor para fazer os seus trabalhos lá, requerimentos, indicações, realmente era muito fácil, né? Agora, quando se perde esse assessor, realmente o vereador fica perdido. Se o vereador que já estava lá se sente perdido, imagine os novos vereadores que estão assumindo. É eles que têm que confeccionar hoje as indicações, os requerimentos, né? Eles têm que trabalhar, né, R$7.000, o salário deles por mês, com desconto, deve receber cerca de R$6.000 mensais cada vereador aí. E o Barreto quer a contratação desses 2 comissionados para atender aos 13 vereadores, né? Então esses 2 aí teriam um trabalho de estar fazendo aí esse trabalho de indicação, requerimentos, trabalhos burocráticos de todos os vereadores da Câmara Municipal de Avaré, né? Ou seja, muito trabalho também para 2, são 13 vereadores solicitando aí sempre indicações e requerimentos, vão ter que trabalhar muito durante a semana aí. Só que a mesa diretora está resistente a essa proposta, inclusive a grande possibilidade, isso é importante a população saber, que um concurso público saia ainda este ano para a contratação de cargos efetivos da Câmara Municipal de Avaré, em diversos cargos, aliás, né? Mas isso também está sendo muito conversado. A mesa diretora, o que dá para perceber nesse momento aí, está muito cautelosa referente a lançar um concurso público ou até mesmo contratar pessoas em cargos em comissão. O que não pode ficar prejudicado é o atendimento à população. Vou dar um exemplo. A população vai lá segunda-feira pela manhã, terça, quarta, qualquer dia, para procurar o seu vereador. Chega lá, é muito pouco vereador que fica lá, viu? Que permanece na Câmara Municipal. Quem atendia eles? Eram os assessores, que ouviam e levavam aí ao conhecimento do vereador o pedido dos seus eleitores. Agora, com isso, vai forçar que os vereadores fiquem mais na Câmara Municipal e não apareçam lá só na segunda-feira, às 7 horas da noite, para cumprir o seu papel de vereador nas sessões. Realmente vai forçar o vereador a ficar um pouquinho mais lá.
Se ele não ficar, a população vai começar a reclamar. E já já vai começar a reclamar. Porque as pessoas vão atrás do seu vereador para solicitar algumas melhorias. Daí a menina lá que trabalha na recepção vai ter que ficar passando o celular do vereador. E tem vereador, né, que nem atende celular, a verdade é essa. Parece que é celular de gaveta. Ou ele anda com 2 celulares, o celular da Câmara e o celular dele. Toca da Câmara e não atende. É inacreditável. Isso aconteceu muito na outra legislatura. Outros vereadores, e muitos, aliás, até desligavam o celular para não atender a população. Um fato lamentável também, que eles foram eleitos pelo povo, eles são vereadores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é só o momento que eles vão lá na Câmara Municipal participar de sessões. Então, eu acho, na minha opinião, realmente tem que contratar alguém, alguns assessores, 2 aqui nesse caso, realmente para fazer serviço lá, para auxiliar os 13. Agora, que não vai contratar um para cada um de novo, isso eu tenho certeza. Só se for um concurso público, né? Se vai ser lançado ou não, isso a gente vai esperar aí durante esse ano. Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, para falar para vocês que o juiz da 2ª Vara Civil de Avaré, Luciano José Fosser Júnior, deferiu o pedido do Ministério Público e determinou, mais uma vez, o bloqueio de bens do ex-prefeito de Avaré, Rogélio Barchetti. Além dele, também tiveram decretada a indisponibilidade de bens de 3 ex-funcionários e também da empresa Nutricionale Comércio de Alimentos Limitada. Temos a foto aqui do ex-prefeito Rogélio Barchetti, né? O Barchetti que teve mais esse pedido de bens bloqueados pela Justiça. Diante da dificuldade de notificar o ex-chefe do Executivo avareense, que estaria residindo na cidade de São Paulo, o endereço que ele passou na Justiça foi esse, a Justiça publicou um edital de citação. Barchetti tem 30 dias para se manifestar no processo que está correndo aí no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ou seja, teve essa decisão, o oficial de justiça tem dificuldade de encontrar o Barchetti, uma hora vai em Itapetininga, uma hora em São Paulo, uma hora aqui em Avaré, não consegue achar o homem de jeito nenhum. Diante dessa dificuldade, o que a Justiça faz? Ela cita através de edital, através do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Estando lá, ele citado nesse edital, ele tem 30 dias para se manifestar. Se ele não se manifestar nesse período, o processo acaba correndo à revelia. Segundo o Ministério Público, entre os anos de 2010 e 2011, Barchetti firmou contrato por 5 vezes com a empresa Nutricionale, todos em caráter de emergência e sem processo licitatório, para o fornecimento de alimentação a escolas, creches, entidades e para funcionários públicos. Ainda segundo o Ministério Público, todos os processos teriam sido solicitados a pedido da então diretora de Departamento de Alimentação Escolar, Maria Cristina Cheche Ferreira, sendo que um deles sequer foi instruído com parecer jurídico. Outros 2 procedimentos tiveram a concorrência da assessora jurídica do Departamento de Licitações, Daniela Segarra Arca, e outros 2 contaram com um parecer favorável do assessor jurídico Marcelo Ornelas. Ainda para o MP, as condutas dos envolvidos teriam constituído atos de improbidade administrativa que causam prejuízo aos cofres públicos e atentam contra o princípio da administração pública. Diante dos fatos, a Justiça acabou acatando, por meio de liminar, o pedido do MP para decretar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos, além de declarar nulos todos os contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa. Todos foram condenados à devolução de cerca de R$ 375 mil aos cofres públicos. A ex-chefe do setor de licitações, Daniela Arca, foi responsabilizada em cerca de R$ 65 mil. E o assessor jurídico, Marcelo Ornelas, um pouco mais, R$ 106 mil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros.
Eles também foram condenados à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Todos podem recorrer dessa decisão. Ou seja, Barquete deixou a prefeitura em 2012, estamos em 2017, 5 anos se passaram e ainda vem pipocando condenações contra o Barquete. E muitas virão por aí, inclusive que estão para estourar os processos relacionados ao maior fraude que ocorreu na prefeitura de Avaré, que é o caso Grelinha. Muito bem, vamos seguindo informações para falar para vocês, falando de justiça, e cada vez mais a população vem procurando a justiça para obrigar que a prefeitura forneça medicamentos ou pague por tratamentos. No dia 30 de janeiro, um idoso teve uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, obrigando o município a custear um tratamento psiquiátrico ao paciente que teve a sua identidade preservada. A ação foi impetrada pelo Ministério Público. Com a decisão, a Prefeitura terá que providenciar uma avaliação médica psiquiátrica, exames requisitados e tratamento adequado, ainda por meio de internação na rede pública ou em entidade particular, no prazo de 5 dias, sob pena de crime de desobediência. A Justiça determinou ainda que, caso necessário, a internação compulsória em hospital público ou particular seja custeado pelo município até que o idoso receba alta médica. O juiz Luciano José Foster Júnior autorizou que, caso haja resistência do paciente em ser internado, ele autoriza o reforço policial e o uso moderado de força. Então está aí a população, mais uma vez, aqui no caso a família, né, buscando a justiça para ter um tratamento. Mas isso não é um caso apenas. A Prefeitura de Avaré hoje tem uma enxurrada de mandados de segurança que pipocam por dia na Prefeitura, obrigando o município a comprar determinado medicamento, né? Até secretários que passaram na pasta aí, até orientavam alguns pacientes, entre na justiça. Porque entrando na justiça e com mandado de segurança, a prefeitura pode quebrar a licitação e comprar o medicamento, né? Dessas partes burocráticas aí. Agora, não é só problema do município isso, viu, gente? Só para deixar bem claro. Isso é problema do Estado. Isso também é problema do governo federal, né? Que muitas vezes tem que fornecer algum tipo de medicamento de alto custo, que só o Estado e o governo federal fornecem, não é obrigação da prefeitura fornecer esses medicamentos, e não tem. Daí que as pessoas fazem? Elas têm que correr atrás da justiça e acabam estourando tudo na onde? Na prefeitura de Avaré. Infelizmente, essa é a saúde do nosso país, onde temos que buscar a justiça para poder ter tratamento aí ou fornecer medicamentos. População, muitos que procuram a justiça, né? Grande parte, aliás, não tem como custear esses medicamentos de alto custo. Ou internar um paciente em um hospital particular, o custo é muito alto. As pessoas mal ganham para viver, ainda para custear aí realmente a saúde de algum familiar que está aí realmente acometido de alguma doença, é complicado. E esse é o dever do Estado, está na Constituição. É dever do Estado, o dever do nosso país, cuidar da saúde da população. Está na Constituição, que não é cumprida. Infelizmente, tem que ser cumprida buscando aí auxílio da justiça. Infelizmente, a saúde do nosso país vai muito mal das pernas, mas isso desde que o Sistema Único de Saúde foi criado, o SUS, e até hoje nada funciona. Só para trazer um comparativo para vocês, o sistema de saúde utilizado no Canadá é o mesmo do Brasil. Aliás, o Canadá copiou o SUS do Brasil. Mas dá uma viajadinha lá para o Canadá e veja como que é o SUS lá. O SUS funciona. E por que no Brasil não funciona? Porque a corrupção acaba avassalando realmente os cofres da saúde e o dinheiro vai parar no bolso de muita gente.
menos nas farmácias e também em hospitais no tratamento de nossos pacientes. Muito bem, vamos seguindo aqui com as informações para falar para vocês que, de acordo com o jornal A Comarca, o desembargador Encinas Manfré, da 15ª de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aguarda informações para proferir decisão sobre a volta ou não do ex-prefeito Jocelir Silvestre ao Centro de Ressocialização. Está aqui a foto do Jocelir Silvestre. Jocelir se encontra aí internado na Santa Casa de Avaré por, recentemente, segundo informações, ter se sentido mal depois de ter se submetido a uma cirurgia do coração. O ex-prefeito está cumprindo pena em regime domiciliar que começou a valer desde o dia 5 de janeiro e, pelo que consta, expirou no dia 4 de fevereiro. Mas a informação é que seus advogados já teriam solicitado a prorrogação da prisão domiciliar de Jocelir, conforme notícia vinculada no jornal A Comarca. Coincidentemente, o ex-prefeito foi internado no dia 1º de fevereiro e está em um quarto na ala 1 da Santa Casa, supostamente nervoso, à espera de uma resposta de seus advogados. O que estranha nesse caso é que já venceu o prazo de 30 dias estabelecido pela Justiça. Jocelir teria que voltar ao Centro de Ressocialização. Mas isso não ocorreu por quê? Porque ele está internado na Santa Casa de Avaré. E o desembargador está aguardando aí realmente mais informações, ele já tem aí alguns exames e alguns laudos, mas ele precisa de mais informações para determinar a volta ou não do Jocelir ao Centro de Ressocialização, que é o CR aqui de Avaré, né? Mas que está muito estranho toda essa história, de repente, no dia 1º de fevereiro, o Jocelir ser internado, está estranho. Agora, pode ser realmente uma coincidência, né? E realmente ele esteja mal de saúde e precise de uma prorrogação da sua prisão domiciliar. Qualquer informação sobre esse caso, a gente vai trazer para vocês aqui no Do Vale Notícias. E nós vamos para mais um rápido intervalo e já estaremos de volta com o terceiro bloco do Vale Notícias.